É um prazer estar aqui com você, grande advogado, jovem, que está mostrando seu trabalho e já está aí, te espera para ser o grande advogado da história de Jataí. Aí nós viemos com a carreta Scania 111, trazendo um trator CBT e um 285, mais Fergus. E nós viemos com as famílias, né? E daí nós parávamos na estrada, fazia almoço, esperava o caminhão chegar. É que nem ir para a Trindade aqui, mas daqui andava tantas horas, parava para almoçar e parava para posar. Levamos 4 dias para chegar. Nós montamos uma lona lá quando cheguemos, às 5 horas da tarde. Nós cortamos uma vara lá e tiramos a lona do caminhão, botamos em cima de 2 forquilhas e fizemos um barraco de lona lá. E onde nós acomodamos lá à noite. Você e os demais integrantes do grupo, Mantelli Zanussi, conseguiram trazer um presidente da República ao nosso estado e principalmente numa fazenda. Era um sábado, né, dia 11 de abril, fazer essa festa. Fomos programar a churrasqueira. Como é que eu vou fazer churrasco? Daí ele falou, vai dar 30 mil pessoas. Daí fizemos 10 churrasqueiras de 160 metros. Eu peguei um gerente para gerenciar 10. Para aqueles 10, cada um arrumar 15 e administrar 2.000 e poucos quilos de carne, cada churrasqueira. Fala, turma! Meu nome é Álvaro Santos, sou advogado e atuo há mais de 10 anos exclusivamente para produtores rurais. Sou sócio fundador da Álvaro Santos Advocacia de Precisão, autor do livro Holding Rural, com mestrado em Planejamento Patrimonial. Este é o nosso programa Histórias do Campo e o nosso propósito aqui hoje é apresentar a trajetória de produtores rurais de sucesso, as suas lutas e as suas conquistas nessa batalha permanente pela produção sustentável. Você pode assistir a nossa conversa pelo canal da Álvaro Santos Advocacia no YouTube, ou se preferir, pelo podcast Advocacia de Precisão no Spotify. Olá, pessoal! Nesse nosso novo episódio do programa Histórias do Campo, recebo aqui nos estúdios da Álvaro Santos Advocacia um grande amigo, Vicente José Mantelli, gaúcho, liderança do nosso segmento agro aqui em Jataí e na nossa região. Vicente vem contar a sua história, a sua trajetória de luta no campo e para os produtores rurais e uma série de episódios que vivenciou ao longo da sua jornada de sucesso. Bom dia, Vicente, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa hoje. Bom dia, Álvaro, bom dia a toda a nossa sociedade jataiense. É um prazer estar aqui com você, grande advogado, jovem, que está mostrando seu trabalho e Jataí te espera para ser o grande advogado da história de Jataí. Vicente, o nosso programa ele é dividido em 3 partes principais. Na primeira, você nos conta o início, como se deu, né, o Vicente criança, a família, a origem lá no Sul. No segundo momento, você fala sobre o seu trabalho, sobre a constituição da sua família já aqui em Jataí. E no terceiro momento, da parte final, né, a sua visão para o futuro, tanto do agronegócio, quanto da nossa cidade, quanto do sudoeste goiano. Então vamos começar lá atrás. Como que foi a trajetória do Vicente José Mantelli, criança? Nasceu na onde? Filho de quem? Quantos irmãos? Como que foram os primeiros anos? Sou nascido em Colorado, no Rio Grande do Sul, numa família de 10 irmãos, 9 irmãos, mas eu 10 filhos do meu pai, mais uma irmã adotiva que a minha finada mãe adotou, porque os filhos já estavam criados e ela que pegou mais uma menina para ficar com ela. Então, nós somos 10 irmãos de sangue e mais uma irmã adotiva. Fomos criados em 12 hectares de terra no começo, depois comprou mais 12, que o meu pai tinha 24 hectares lá, onde criou toda essa família. Então nós fomos criados lá nas escolas de interior, fazendo toda a família, fez só a 4ª série primária, não tem nenhum que teve mais estudo que isso. Naquelas escolas que nós ia de a pé, maçando gelo,
que a sola do pé era grossa, que nem hoje a da botina, né? Isso foi no município de Colorado, Colorado. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, no interior, nós não ia na cidade, porque cada comunidade lá era assim, 6, 7 quilômetros tinha uma comunidade. Daí tinha uma escola e uma igreja, onde nós aprendemos o catecismo, rezava o terço todos os fins de semana, reunia lá na escola, na igreja. Então, as comunidades. E daí cada um tinha escola e eu estudei nisso aí. Daí cresci, me casei lá na mesma comunidade com a minha esposa, que era a Lídia, e tivemos, daí, voltando antes do casamento, né, eu tinha lá muita vontade de crescer. E aquela vontade sempre falava. Daí em 77, que o meu avô, o meu pai falava que o Centro-Oeste não era produtivo. Entendi. E aqui não dava nada, e não tinha jeito. E nós lá amontoando de gente que não tinha jeito de nós trabalhar mais. Vicente, e lá no Sul, vocês já trabalhavam com lavoura de grãos nessa época e já estava pensando em outros cenários? Não, lá na época que eu era jovem ainda comecemos em matraca, em 1960, plantar só uns pedacinhos pequenos. Certo. E fazendo Operação Tatu, que tinha um programa de Operação Tatu, botando calcário, assim, puxando uma calcário, distribuía com a mão, não tinha distribuído calcário, plantando enxadão e boi. Então plantava lá 3, 4, 5 hectares de trigo, na mão também, arava com boi, jogava o trigo, a semente, né, e passava um galho de uma árvore, cortava uma árvore, arrastava para tapar o grão para nascer. Então, fui criado desse jeito. Depois, nos anos 70, daí eu me casei, que eu voltei, estava contando... Com a prima? Com a prima segunda, né? E fiquei morando com meu pai. E ali, trabalhando na roça, daí em 73, eu já consegui com meu pai... Não, em 66, eu consegui, quando era solteiro ainda, meu pai comprou um trator, ele e um irmão dele, o tio Guido Mantelli e o tio Antônio, né? 3 irmãos, compraram um tratorzinho Valmet 600. E nós começamos a plantar, cada um tinha 20 hectares, 24 hectares, dava 60 hectares em tudo. Então nós plantávamos 60 hectares e fomos fazendo aquilo ali. Daí, em 78, apareceu uma área de arrendar em Ronda Alta. Lá próximo de Colorado. Colorado. Dava quantos quilômetros, mais ou menos? 130 quilômetros. Certo. Daí arrendei lá, e daí eu não tinha condição de arrendar, era 100 e poucos hectares, convidei o meu cunhado, que era o Gomercinho Zanuzzi, e tinha o Sadi, que era parceiro dele. Foi onde começou a história da nossa família Mantelli Zanuzzi. Entendi. Arrendei aquela área lá, plantemos lá, daí em 82... surgiu a possibilidade de nós vir embora para cá. Nós viemos Moiás e viemos para cá. Daí viemos sócios, os Mantelli Zanuzzi, arrendando a Colorado. Vicente, mas assim, como que surgiu Goiás nessa história? Certamente, as informações naquela época, elas não transitavam de uma forma tão rápida como a gente vê hoje no WhatsApp, né? Ou pela internet, que acontece uma coisa do outro lado do mundo e a gente fica sabendo instantaneamente. Como que isso chegou para vocês? Foi um conhecido que veio primeiro e depois contou? Foi alguém que ligou? Naquela época tinha telefone, não tinha? Que jeito que apareceu Goiás no radar? Goiás apareceu na minha ideia porque nós, todo fim da tarde, tinha a Voz do Brasil. E daí, em 1977, saiu na Voz do Brasil que o Aulison Paulinelli tinha, pela Embrapa, lançou a Embrapa, e a Embrapa fez os testes cerrados e declarou a terra do cerrado produtiva. E daí criou mais expectativa para nós, tirou aquela coisa da família mais tradicional, que era o meu pai, falar que não produzia nada. Daí começou aquela perspectiva de vir para cá. E daí criamos aquela vontade de vir e viemos arrendar. O Nelson Majone já tinha vindo um ano antes, falou que era bom. O Dirceu Melo, que era meu primo, tinha vindo um ano antes. E eu tinha aquela vontade de sair de lá para vir para um lugar que tinha espaço, porque lá nós não tinha mais. Lá você estava apertado? Não tinha, a turma crescendo, família aumentando? Aumentando, não tinha jeito. Então daí nós programa para vir. E outra coisa, nos anos 70, eu tinha uns 5, 6 primos, que era da minha idade, tinha vindo para Camorão. E em 1980 eu vim visitar eles no Camorão, e os caras que eram ricos lá em Colorado, que já eram os caras abonados,
os caras que eram peão lá, que eram meus amigos, já tinha mais capital no Campo Mourão do que os caras que eram tradicionais lá de Colorado. Então aquilo cresceu o olho de vir para sair do Rio Grande do Sul. Te trouxe uma esperança de que aquela oportunidade poderia gerar um crescimento pessoal, profissional e para a família como um todo. E daí nós, baseado naquilo lá, viemos embora e arrendemos uma área aqui e comecemos. Do pouquinho fomos continuando, né? Vicente, você lembra o dia, o ano, você já disse, mas o dia que você chegou aqui em Jataí, você chegou, veio de ônibus, veio de caminhonete, que jeito que foi? Veio com quem? Não, quando nós viemos para olhar, nós viemos um 4, vim eu, o Finado Sadi, que era meu cunhado, o Gomercindo e o Nelson. Viemos em 4, olhamos a área, era o mesmo, foi em fevereiro, dia 19 de fevereiro. Então fizemos uma reunião de fundação do CTG, quando nós estávamos vindo olhar até, fundamos o CTG, somos sócios fundadores do CTG, arrendemos a terra da dona Altair Garcia Barbosa, 500 hectares, e daí mudamos para cá em maio, dia 19 de maio de 83. Vier de mala e cuia, como diz. Aí nós viemos com a carreta Scania 111, trazendo um trator CBT e um 285, mais Fergus, e uma grade aeradora e uma niveladora, e um caminhão com a mudança, minha e do Sadi. Vimos eu e o Sadi na mesma mudança. E daí nós viemos acompanhando o caminhão, que nós viemos com as famílias, né? E daí nós parávamos na estrada, fazia almoço, esperava o caminhão chegar. É que nem ir para a Trindade aqui, mas daqui andava tantas horas, parava para almoçar e parava para posar. Levamos 4 dias para chegar. E já vieram com as famílias nesse momento? As esposas, os filhos? Daí descarreguemos a mudança lá na fazenda, colocamos... Vocês não mudaram para a cidade, então? Vocês já foram? Foram direto lá para a fazenda. E tinha sede? Vocês ficaram na sede? Como é que foi? Não tinha nada, era cerrado. Nós montamos uma lona lá quando cheguemos, era 5 horas da tarde. Nós cortamos uma vara lá e tiramos a lona do caminhão, botamos em cima de 2 forquilhas e fizemos um barraco de lona lá. E é onde nós acomodamos lá à noite. Foi a pedra angular, então, da chegada de vocês, foi um barraco de lona. E isso em 83. 83. E aos poucos foram chegando os demais integrantes, que nesse primeiro momento veio você e o Sadi, e depois veio o Nelson e o Gomercindo. Acompanhou nós, o Nelson e o Gomercindo, no dia da mudança eles vieram junto. Depois eles só mudaram para cá em 87, 86, 80. O Nelson veio antes, depois veio o Gomercindo. Não, o Pedro veio primeiro em 85, Pedro, meu irmão. Depois veio o Gomercindo em 87, eu acho que foi que eles chegaram, o Gomercindo e o Nelson. E os sobrinhos? Veio uma turma de sobrinho, uma leva ou não? Veio o Adroaldo Gorgen, o Ayrton, o Gilmar Mantelli, o Hélio Mantelli. Eu acho que eles vieram 6 ou 7 sobrinhos que veio para trabalhar com nós. E de lá, desse início, Vicente, quais eram assim, os principais desafios? O que era a dificuldade ali naquele momento? Já tinham outras lavouras, você me falou que tinham outros conterrâneos por aqui, mas como que era produzir naquele início? Questão de insumo, de maquinário, serviço? Insumo, daí nós tínhamos uma empresa que era de um amigo meu lá de Colorado. Primeiro ano nós compramos insumo da Coamil de Mineiros, que era o Luiz Grandial, que era o proprietário lá. A semente nós conseguimos lá no Chapadão com o céu. O Vercis Copper já tinha semente. Daí não deu que chega, nós tínhamos que comprar lá no Chapadão da Fazenda Sucuruí lá, que é do Peixoto, que a dona Altair, que era a dona da fazenda aqui, uma irmã dela era casada com o fundador do Chapadão do Céu, o Alberto. A esposa do Alberto era irmã da minha... da proprietária da fazenda, da arrendadora. Daí ela arrumou a fazenda lá, arrumou a semente, que nem era semente. Nós fomos lá e ele falou, tem ali soja ali, só que você não sei se presta, mas se você nascer, você pode pegar. Daí eu fui lá, peguei uma amostra, fizemos o teste, nasceu, daí nós pegamos a semente lá. Daí arrumei semente lá com ela, para mim e para o Sandro também, o Osvino Sandro, o Lino Sandro e o Moacir Sandro, que eles plantavam aqui onde é a torre aqui, ainda estão ali. Na Estrada Velha de Capone.
Vicente, era desafiador conseguir insumo e também, na hora que começaram a colher as produções, achar quem comprasse. Ou tinha compradores aqui em Jataí, tinha que ir para outra cidade? Como é que funcionava para vender o produto? Daí, nessa compra lá, esse Luiz Grandiel, que era dono da Coamil, lá de Mineiros, ele comprava para ABC lá de Uberlândia. E daí eu vendi uma parte para ABC, uma parte nós vendemos para Comigo, que já tinha armazém em Rio Verde, que não tinha, né? Rio Verde já tinha um armazém lá. Então nós entregamos lá. Nós mesmo entregamos lá para a ABC em Uberlândia e uma parte aqui Comigo em Rio Verde. E nessa época tinha uma empresa chamada Resec, que atuava nesse segmento também, e ela financiava a produção. Como que funcionava isso? Eu sei que teve um incidente nessa época aí, talvez alguns anos depois. A Reseg foi em 87. 87, a Resega entrou com atraso. Ela tinha um armazém em Rio Verde. Ela comprava grãos. Comprava grão. A Resega era uma firma compradora de grão no Brasil todo. Ela tinha armazém em Rio Verde, em Tumbiara, e outras cidades mais fortes que já tinham um pouco mais de agricultura tinham os armazéns da Resega. E daí, em 87, é a que mais tinha sempre o preço, os 2 ou 3, não sei quanto era, o valor, né? Mas sempre eram uns 5 a 10% mais que os outros. Ela fez uma atração para depositar a soja nos armazéns dele. E dia 25 de maio, que na época colhia mais tarde, né? Soja mais tardio, eu fiquei sabendo pelo Luiz Grandol que às 5 horas da tarde me ligou. A Resec, o juiz deu concordado para eles. E eu tinha acabado de entregar aquele dia a última carga da nossa produção, estava tudo dentro da Reseg. A concordata, que às vezes para quem não é da área, é hoje chamada de recuperação judicial, né? É uma pré-falência de qualquer empresa que está em dificuldade. Então, ele te contou que ela tinha pedido a concordata e o juiz tinha dado. O juiz tinha dado, eu tinha acabado de assinar a concordata para a Reseg e a nossa sorte tudo lá dentro. Meu Deus. Daí eu tinha um escritóriozinho ali que eu cuidava da fazenda, né? Um escritório na Avenida Goiás, em frente comigo. Daí liguei para o Dirceu Melo, para o Nelson Majone, para o Elci, uns que tinham entregado sorte lá, mas eu era tudo a sorte, estava lá. Eu tinha colocado tudo, porque quem encomendava era esse amigo meu, Luiz Grandol, que era de Mineiros, que fazia. Daí ele me avisou que tinha pedido concordar. Daí eu pensei, o que é que eu faço? Daí eu reuni com a turma lá. O gerente do Banco do Brasil, na época, era o Chiquinho. Chamava ele de Chiquinho, eu nem me lembro o nome dele, mas era pequenininho, nós chamávamos ele de Chiquinho. Daí eu levei ele lá no escritório e o que nós vamos fazer agora? Só hora de vocês receber, está tudo lá, eu não tenho como pagar, vocês vão ter que me ajudar. Porque eu vou lá porque nós vamos entrar com busca e apreensão dessa soja lá. Porque aquela tarde tinha vindo um cobrador cobrar adubo aí, e fizeram um arresto de um trator, de um amigo meu, que não tinha nada a ver o trator com o adubo que ele tinha comprado. O dia que pegaram um trator arrestado para pagar o adubo, a minha sorte está lá porque não dá para arrestar. Daí o Chiquinho falou, não, acho que não dá, não, mas nós vamos fazer isso. Daí eu reuni a turma, fui lá para os meus funcionários lá da fazenda, acho que andavam uns 16 ou 17. A maioria parente. Tudo sobrinho. Tudo sobrinho. Daí botamos em cima de uma 4.000. E aí era em Rio Verde. Rio Verde. Daí fomos aqui no Posto Bandeirante, peguei uns 20 galões de gasolina, botei dentro da caminhonete e botei os peões e vamos para lá. Aí, de hoje em dia, não entra e não sai nenhum grão de soja de lá. Daí chegaram lá, já avisaram o guarda veio, quis arrepiar, o Carlos Gorgem já atropelou um cachorro lá. Foi sem querer, mas acertou o cachorro. Daí o guarda já fugiu e nós tomemos lá a portaria da Reseg. Daí fui na casa do Antônio Xavier, que já era o presidente da Comigo. Ele chamou o advogado Adelso, 4 horas da manhã. Eu avisei o guarda lá, que era para chamar o Antônio, ele chamou. Daí fui na casa do Antônio, recebeu nós, chamou o Adelso, que era o advogado. Ele era advogado comigo, o Xavier apresentou o presidente da Comigo. Daí eu falei essa história do trator e ele empolgou. Ele disse, dá mesmo para nós fazer o arresto daí. A Comigo fica com o fiel depositário, nós tiramos essa soja de lá e põe na Comigo para ver quem tem direito depois. Daí, clareando o dia, o Adelso resolveu chamar o juiz. Contou a história, como é que era, e que ia dar um caos social, né?
que a soja dos produtores está tudo lá. Quem que ia receber? Se a soja está lá, ó, a firma está com concordância. É um caos e um efeito dominó, porque aí prejudica o produtor tem que pagar os seus compromissos, prejudica, tem os funcionários que tem para receber e vira uma bola de neve. A alimentação da gente, os funcionários da gente, tudo, né? Não tinha como pagar. Daí concordou, naquela mesma hora já pegou as procurações, entregou para nós, quem tinha depósito na Resec, assinar as procurações e levar os romaneios. Daí o advogado lá que fez a... E aí saiu a decisão conseguindo pegar... Arresto. Daí arrestamos. Daí 6 horas da tarde o juiz assinou a busca e apreensão da soja, transferindo para comigo. Daí ligou os elevadores lá para começar a tirar, carregou umas 5, 6 carretas. Na época já tinha uma tecnologia que estava começando. Eles desligaram os motores lá de São Paulo. Eles desligou os motores da expedição da soja. De lá eles controlaram? Eles controlaram ali. Daí entrou a mecânica comigo, os operadores da mecânica. Para voltar ao armazém. Daí cortaram a fiação e fez a instalação com chave para ligar ali mesmo. Desligou de lá e ligou. E aí cumpriu a decisão judicial, devolvendo o grão para vocês e mandando para comigo. Para comigo. Nós tirava de lá e passava da outro lado da rodovia e entregava para comigo. 12 dias e 12 noites. 12 dias e 12 noites. Porque não era só o produto de vocês, também de outros produtores aqui daí. A capacidade do armazém era 1.100.000 sacos. Nós retirou de lá 1.200.000 e pouco mil sacos. Essa história, Vicente, eu lembro quando você me contou ela da primeira vez, acredito que foi quando nós nos conhecemos, já há alguns anos. E ela me marcou muito, não sei se você se recorda, porque esse pedido que o advogado fez para vocês de restituir os grãos foi exatamente a mesma peça que caiu na minha prova da OAB, né? Você sabe que para você se tornar advogado, você tem que fazer o exame da ordem. E nesse exame tem que fazer uma peça, né, de um processo, uma questão que aparece lá no dia, você tem que fazer. E para mim aconteceu uma situação parecida, era outro tipo de negócio, mas que a pessoa vendeu para a empresa que pediu concordato ou recuperação judicial, e aí vendeu a prazo, que foi o caso dos grãos de vocês, e aí você poderia então fazer o pedido de restituição para aquilo ser devolvido, conseguir um liminar. Então é uma história que impactou na trajetória de vocês e impactou na minha, porque foi acertando essa peça que eu virei advogado. Isso me marcou muito. Vicente, outro fato que muita gente em Jataí tem conhecimento, outras não, mas não sabe dos bastidores. Em 1992, se eu não estiver enganado, foi o ano até que eu nasci, você e os demais integrantes do grupo, Mantelli Zanussi, conseguiram trazer um presidente da República ao nosso estado e principalmente numa fazenda. Conta para mim como que foi os bastidores dessa vinda do presidente Collor. Isso foi em 92 mesmo, acredito ter sido. Foi dia 11 de abril de 92. Né? Então eu tinha nessa época 2 meses, eu nasci em fevereiro. Como que foi a vinda, a organização do evento? Quantas pessoas... Quantos espetos, certamente teve churrasco. Me fala os detalhes dos bastidores. Essa vinda, porque na época o governador era o Ives Rezende Machado. E ele já tinha sido ministro da Agricultura aqui. Ele subiu, quando ele foi ministro, em 88, 89, acho que ele foi ministro, a produção de grão chegou em 84 milhões de toneladas. Então ele era muito ligado ao agro, ele era fazendeiro também, né? Daí ele já tinha vindo como ministro e ele estava aqui passeando como governador. E ele vinha como governador, era muito amigo do vice, que era dele, que era o Maguito, meu compadre, né? Ele sempre me procurava. Quem levava para o aeroporto e buscava era eu. Daí um dia, ele tinha vindo fazer uma visita, que eu não me lembro que ele tinha vindo fazer aqui. Eu fui para o aeroporto levar ele. Quando eu cheguei lá no aeroporto, foi em dezembro, fim de dezembro. Daí eu falei, governador, o senhor já veio com o ministro fazer abertura de colheita aqui em Jataí, eu quero que o senhor venha esse ano como governador fazer abertura de colheita aqui. Daí nós andamos mais uns 20 metros de estacionar a caminhonete. Ele botou a mão no meu ombro e falou, Mantelli, eu posso trazer o presidente da República? Eu digo, é um prazer. Você traz o presidente aqui para fazer abertura no Jataí. E daí eu vou falar com ele, eu te ligo. Dali 4 dias ele me ligou, Mantelli, pode marcar o dia que o presidente vai.
Daí, na época, não era sordão determinado assim, que a gente não cuidava o dia de colheita. Daí fui atrás dos meus agrônomos que davam assistência para mim. Falei, que dia vai dar, começamos a colher. Daí eles fizeram o cálculo que tinha plantado, da variedade que era. Daí eu falei, no começo, a primeira quinzena de abril dá para fazer a abertura. Daí marcamos, era um sábado, né, dia 11 de abril, fazer essa festa. E daí o governo do estado entrou com todo o vapor me ajudando para formar a festa. Porque na época, essa estrada que está aqui hoje, a estrada que vai para Barra do Garça, era estadual. Era só até Caiapó, não estava até Estância, que tinha asfalto. E ele queria asfaltar até na Barra. E daí ele fez uma movimentação do estado todo para vir na festa, para nós fazer o pedido para eles federalizar essa estrada e asfaltar até lá. Foi onde ele montemos aquele monte de estrutura, né? Ele me deu a Saneago para botar água, me ajudou a colocar água, a Tele Goiás para fazer. Na época não tinha celular, não tinha torre, não tinha nada. Botou as torres lá, botou orelhão, botou sistema lá para a imprensa. Tudo. Toda a estrutura para receber o presidente. E a churrasqueira? Daí fizemos, a churrasqueira falando que era. Daí fizemos um aeroporto, um heliporto. Tudo ali. Tudo na época era o CRISA, que era do estado. Daí fomos programar a churrasqueira. Como é que vamos fazer churrasco? Daí ele falou, vai dar 30 mil pessoas. 30 mil pessoas? É um terço da população de Jataí hoje? Praticamente. Mas o estado veio ônibus de todas as cidades. Quem vieram? Os prefeitos? Veio todos os ônibus. Ficou obrigado a mandar um ônibus de cada cidade, que nós ia dar assistência aqui. Daí fizemos 10 churrasqueiras de 160 metros. Eu peguei um gerente para gerenciar 10, que era o Nelson Majone, que gerenciou, pegou 10, para aqueles 10, cada um arrumar 15 e administrar 2.000 e poucos quilos de carne, cada churrasqueira. O Exército entrou, a fazenda do Dr. Geda, do finado do Dr. Geda, lá, que era vizinha da onde eu estava, tinha aquelas mambuzão grande, o Exército foi lá fazer espeto, fizeram 14 mil espetos de mambu, o Exército fez para mim. O Exército, nós já tinha colhido um talhão de 112 hectares, o Exército pintou as ruas com um carro lá para fazer estacionamento como fosse uma cidade, né? Entendi. E encheu 112 hectares de terra de carro e ônibus. Então foi uma estrutura, o Exército, tudo ajudando, e foi a nossa festa que nós E no dia que você lembra do presidente chegando, ele subiu na colheitadeira também, como que foi os detalhes do dia do evento? Ele desceu no helicóptero lá, nós acolhemos ele lá, fomos direto a uma colheitadeira que estava do lado ali, já esperando para subir. Daí eu peguei o pereno da colheitadeira, subiu ele na colheitadeira, o governador de Brasília, que era o Roriz, o ministro da Agricultura, que era o Antônio Cabreira. Eu acho que foi esse que subiu na colheitadeira comigo. Daí fizemos lá uma ida e volta no talhão lá, descarregamos a soja no chão lá, então empurrei ele embaixo da soja, ele botou a mão na cabeça e achou que tinha machucado, que o cano da máquina ficou alto, né, caiu na cabeça dele. Eu lembro muito bem daquele dia. Daí no final da festa nós tínhamos feito uma estrutura para alimentar as autoridades, um buffet de 700 talheres separados e uma segurança muito forte, né? E na frente do palanque nós fizemos uma cerca que estava o Exército cercando para o povo não passar. Daí o Willis falou, saiu a fumada de churrasqueira do outro lado, das 10 churrasqueiras, que dá 1.600 metros. O Willis convidou, vamos lá no meio do povo. E ele pulou, daí pulamos por cima da cerca do outro lado. Daí acabou a segurança dele. Porque daí o esquema de segurança estava para cá e ele entrou no meio do povo, 30 mil pessoas, foi um tumulto. Mas graças a Deus não houve nada, houve muita poeira só. Não houve muitos incidentes. Vicente, e um dos personagens que você menciona, até na organização, né, e pela sua proximidade, e muitas pessoas sabem disso, que foi um grande amigo seu, que foi o Maguito, né? Maguito Vilela, nós perdemos ele recentemente, conterrâneo de Jataí, foi governador do nosso estado. Eu queria que você falasse um pouco da sua amizade com o Maguito. Eu sei que vocês foram muito próximos, inclusive sei que até por meu pai ter ido jogar truco com o Maguito e contigo juntos, né? Teve esse privilégio. Eu queria que você falasse um pouco da sua história
junto com o Maguito? Em maio de 84, a primeira colheita nossa, o Maguito era deputado e eu não conhecia ele. Daí, quando acabou a colheita, em maio, sempre antes, plantava soja mais tarde e soja mais tardia também. Colhia abril e maio. Daí acabou a colheita em maio, eu fiz um almoço lá na fazenda, porque eu sempre gostei de fazer, né? Fizemos um churrasco lá. E eu não conhecia o Maguito. Fiquei conhecendo lá aquele dia que eu nem tinha convidado ele. Mas aqui tinha o Mané Lúcio, as revendas aqui do Banco Brasil, Bradesco, as revendas CBT, Valtra. Esse pessoal que dava assistência, que é fornecedor nosso lá, eu convidei para ele. E eles eram amigos do Maguito, levaram o Maguito como amigo dele lá. Daí chega lá me apresentar, recebi o Maguito. Almocemos, tomamos um chopp lá. E quando nós mudamos para cá, eu tinha trazido 12 ou 13 leitoas da raça Lajoaica e Landrax. Aquelas leitoas porca branca, né? Raça branca. Na saída para vir embora, o Maguito, vamos ali ver aquilo ali. Eu tinha feito um chiqueiro para baixo lá. Fui lá e ele admirou demais daquilo lá. Aquelas porcas de 200 e poucos quilos, 300 quilos. Daí ele admirou, já estava admirado e nós ter chegado no Cerrado e fazer aquela estrutura que já tinha lá, que era o barracão. E daí ele botou a mão no meu também e falou: Mantelli, o que vocês precisam aqui do governo? Eu digo: Maguito, nós precisamos de estrada e que o governo não atrapalhe, o resto nós vamos fazer. Daí aquele dia ele me admirou demais e falou: eu vou fazer. Ele era deputado líder do governo aqui em Goiás. E o governador era o Iris. O Iris eu vou fazer o pedido, eu pedi, vamos asfaltar essa estrada de Jataí-Seranópolis. Vou fazer o pedido essa semana. E na época não precisava licitação, não precisava nada. Foi em maio, em setembro começou o asfalto. Setembro de 84 começou o asfalto de Jataí-Seranópolis. Em outubro de 85 inaugurou. Num ano e pouco inaugurou o asfalto de Jataí-Seranópolis. Então, daí eu conheci ele, nunca mais se desligamos, né? Então, nós, na época, eu era da Arena, ele era do PMDB, foi onde começou a nossa amizade, e daí eu passei até para o PMDB na época, e fiquei um amigo desde aquele dia. Daí ele começou a plantar, eu comecei ajudando ele a plantar, para ele sentir o gosto da lavoura, né? Daí ele virou plantador de soja também, então o Maguito sempre foi meu amigo. E assim, Vicente, quando ele foi se tornou governador do estado, eu sei, e sei por outra pessoa, que você foi um dos jataienses que estiver com ele no palácio. E quem me contou essa história foi o doutor Ides Paulo de Queiroz, que também era muito amigo do Maguito. Amigo irmão. Porque o Maguito era advogado, eles trabalharam juntos em algum momento da carreira do Maguito, lá no início, capaz que antes da fase política. E eu lembro do doutor Ides me falar que ele, o Vicente Mantelli e uma terceira pessoa que eu não me recordo agora, estiveram no jantar no Palácio quando ele assumiu o cargo de governador. Você se lembra disso? Eu me lembro que eu fui lá, mas não me lembro dos detalhes. Porque eu fui tantas vezes lá no Palácio, quando ele era governador e vice-governador também, que eu não me lembro de cada detalhe desse dia específico do que tu está falando. Mas eu tenho certeza que eu fui mais que uma vez, porque o doutor Ides era muito amigo dele também, e muitas vezes que eu ia para lá, o doutor Ides pedia para ir junto, que eu chegava lá quando o Maguito era governador, eu ligava para o Major Virmontes, era o chefe de segurança do palácio lá, né? Então, eu tinha uma facilidade de chegar, que nós nem passava pela portaria, nós chegava, eu ligava, nós já entrava lá, onde é que o governador entrava, deixava o carro lá embaixo, né? E o Ides, certamente você não sabe desse fato, mas o Ides me contou, né, outra história que eu lembrei aqui, que o Maguito, na época, pela proximidade, pela amizade, também pela competência do Ides, o convidou para ser procurador-geral do Estado. Mas o doutor Ides, depois de muito refletir, ele entendeu que não poderia deixar, né, os seus representados, né, as pessoas que ele já atendia aqui em Jataí, acabou declinando o convite, né, mas continuou muito amigo do Maguito. E eu pergunto do Maguito também, Vicente, para se identificar, dada a sua trajetória de liderança, tanto classista, né, dentro do sindicato, dentro do CTG, enfim, dentro de uma série de entidades, quanto a sua liderança política,
E a sua relação com o Maguito? O Maguito foi uma das pessoas que te inspirou para fazer o trabalho que você faz com bastante excelência já há alguns anos, de liderança do setor? Eu aprendi tudo que eu sei de política com o Maguito. Na época, 92, era com a vinda do presidente, era a eleição para prefeito. Foi onde o Maguito fez nós fazer um partido, sair do PMDB e fizer um PL para ter outra. E ele queria que nós fosse. Daí eu apresentei o Humberto Machado na época, que foi. Ele não conseguimos fazer ele ser prefeito, eu lancei o Humberto Machado pelo PL como prefeito e o cunhado do Magno Giovanni Freitas como vice. E daí não decolou, e daí voltou para o Nelson Antônio. O Nelson Antônio é que foi o prefeito que elegeu e o Humberto ficou vice. Na época, daí a posse não era dia 1º de janeiro, que nem é agora, era 30 de março. Daí Humberto ganhou a eleição para vice, como vice do Nelson, né? E daí eu peguei o Humberto e fui mostrar o Sul para ele copiar o que ele fez aqui em Jataí. Foi tudo copiado das melhores cidades da região Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu fiquei 3 semanas com o Humberto viajando lá e copiando para melhorar a nossa cidade. E voltei e falei para o Maguito: Maguito, agora você fala para o Nelson. Ele não perdeu autoridade, mas para ele, é o que o Humberto pedir para reformar a cidade, o que fazer, o Humberto ou o Nelson concordar. E foi aonde virou o que virou. Então, o Humberto já entrou, como vice-prefeito, ele já entrou fazendo obras, pedindo para o Nelson, mostrando para o Nelson. Com base na inspiração que ele teve lá no Rio Grande do Sul, foi direcionando algumas ideias para serem aplicadas. Em 96, o Humberto já foi candidato a prefeito e ganhou, e continua até agora, né? Vicente, e dentro da sua trajetória, um dos trabalhos que muitas pessoas reconhecem, né, foi a sua atuação como secretário da Agricultura, a revolução que você fez ali, principalmente nas estradas rurais, né, a relação com alguns produtores assentados. Então, gostaria que você falasse, né, da sua atuação ali de secretário em diante. Eu vou falar de duas, porque deu 93 a 96, quando o Nelson foi prefeito, quando o Humberto era o vice, eu também fui secretário da Agricultura. Só que naquela época tinha a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Transporte. Na época não era o transporte, não estava dentro da Secretaria da Agricultura como estava agora. Eu vou falar da primeira, 93, 96, onde eu fiz um trabalho muito grande com o Humberto, que depois em 96 implantou, sobre a permanência do homem ficar no campo. Entendi. Família no campo. Foi aonde criou a ideia que nós copiamos lá do Sul, fazer as escolas rurais para o homem do campo ficar lá e botar ônibus, puxar o aluno para as escolas do interior. Então, aquele trabalho das escolas rurais eu fiz como secretário em 93, e agora, em 2017 a 2020, que eu fui secretário da Agricultura, o transporte estava lá. Foi onde nós fizemos esse trabalho que tu falou. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque tudo que vem para a prefeitura é mais burocrático, mais difícil. E daí eu fiz uma amizade grande demais com meus colegas produtores, porque a maioria é pessoal do Sul, todos meus amigos. Ô, Matheus, vamos fazer, arruma aqui o lado. Hoje não tem jeito, você me arruma isso aqui, arruma isso aqui. Então fiz uma parceria muito boa, foi o trabalho que nós fizemos. Eu consegui fazer 15 pontes, com nem R$1 de custo para a prefeitura, tudo o material fornecido para os produtores. Nós só fazia terraplanagem, as cabeceiras e cascalhamento, então pago por lá. Na época também quebrava uma máquina, o produtor tinha um serviço de fazer, eu ia lá, você paga isso aqui, que nós vamos fazer isso. Então foi um trabalho muito grande que eu fiz e consegui fazer até 2.700 metros de asfalto na subida da Ariranha, com a colaboração dos produtores de lá, cada um dividimos lá, deu mais ou menos uns R$18 por hectare na base que foi feito para implantar o asfalto que o produtor pagou. Nós fizemos a terraplanagem, nós que eu falo a prefeitura, né? Fez a terraplanagem, a compactação e os produtores pagou o material aqui para fazer o asfalto. Uma pessoa, amiga em comum nossa, que sempre ressaltou muito
esse trabalho de parceria mesmo entre produtores, né, e órgãos públicos foi o João Luiz do Prado, né, que nos deixou há alguns anos, e ele sempre ressaltou a importância da sua atuação, não só igual na região da Iguapa, também na região da Onça, e essa parceria acabou trazendo outros frutos, né? Por exemplo, agora o asfalto, que já foi inaugurado. Não, vai inaugurar agora, nesses fins de semana. A GO 180. A GO 180 também foi fruto dessa parceria, né? Uma coisa acabou inspirando a outra. Conta pra gente sobre esse projeto também que vai revolucionar a região ali do São José da Felicidade, no nosso município. A GO era muito abandonada, depois daquele para cá que começou. Daí, com 8 dias do governo Caiado, que ele virou governador, primeira gestão dele, o primeiro convite que fez foi eu estava com uma dificuldade muito grande das GO, que a prefeitura não dava conta de fazer as municipais, tinha mais as GO. Eu ia lá, quebrava a gaio aqui, tapava buraco lá, e no outro dia tinha que voltar. E eu, com aquele sofrimento lá, daí fiz um trabalho com o prefeito Vinícius, que era o gestor na época, para trazer o Caiado aqui. Tu chamou o Caiado e levemos lá no Boteco do Isá. Chegamos lá, até nós ia pela BR-364, indo para entrar no Transromilto lá. O pessoal da segurança do carro foi lá, não quis ir por lá, tinham que ir porque eu queria ir por lá para mostrar o quanto estava ruim. Daí foi por essa que vai para Seranópolis, para 467, para chegar lá que estava melhor um pouquinho. E daí foi aonde eu pedi para o Caiado, nós vamos fazer esse asfalto. E daí, depois o Zé Mário arrumou com eles lá, que a dificuldade era fazer o projeto ser mais rápido, né? Que teria que fazer a licitação, aí fazia o projeto. Aí depois licitava e executava. Então, se encurtasse o caminho aqui, às vezes ganhava um tempo. Daí eu fiz um trabalho como secretário para nós arrumar o dinheiro para pagar o projeto, fazer o asfalto. Daí os produtores lá davam quase 400 mil reais, não arrumou tudo. Daí eu falei para o Vinícius, vamos pagar? Daí o Vinícius concordou. Daí mandou fazer o projeto. Daí ele não foi, ele terminou o mandato dele, nós fomos no Humberto, ele falou com o Humberto permaneceu, pagou. Quem pagou o projeto foi o Humberto. Foi já na gestão? Já na gestão do Humberto, pagou o projeto. Daí tocou, licitou e já está pronto o asfalto lá, 26 quilômetros. Já marcou a inauguração? Não, está esperando ele chegar, parece que ele chegou ontem de volta da China, que estava para lá, né? Agora vamos marcar, deve ser no último fim de semana, agora em novembro, na inauguração da GO 180, 26 quilômetros, até no Corpo Santa Bárbara. Mostra a importância da parceria aí, então, do setor privado produtivo, né, os produtores, o município, mesmo aí uma gestão anterior com a gestão que estava assumindo, e também o governo do estado. E aí, quando acontece essa sinergia, as coisas acontecem numa velocidade maior, e isso traz reflexo para todo o nosso município, para os produtores. E não é isso aqui é um exemplo que a turma às vezes fala, os vereadores tudo está do lado do prefeito, não faz nada, nós sempre trabalhamos em conjunto. Então, dentro da vereança também, essa Câmara tem feito tudo para o município. Está acontecendo tudo isso aí, esses asfaltos, tudo trabalhando de acordo, né? Buscar financiamento, ninguém puxando para trás, todo mundo empurrando para ir para frente. Foi onde nós sempre trabalhamos, foi desse jeito, empurrando para cada vez mais, né? Então, agora nós temos já também a 178, talvez, eu acho que no começo, quando parar a chuva, já começa o asfalto, né? Nela, que está tudo já dentro do estado para fazer também, que é a outra muito importante da região lá que vai ligar Itarumã, da 364 liga Itarumã, lá, a 178. Também muito importante para o nosso município. Então, o que a gente percebe, Vicente, é que ainda que haja divergência de ideias, tem que todo mundo somar força em prol do município, em prol da população. E já chegando aí no final do nosso bate-papo, né, eu gostaria de ouvi-lo, né, qual que é a sua visão? Você que é um homem, né, que tem toda a trajetória de sucesso, qual que é a sua visão para os próximos anos, para Jataí e para o nosso agronegócio aqui do sudoeste goiano? Qual que é a sua perspectiva? O que você acha que vai acontecer? O que tem que melhorar para os próximos anos continuarem dando certo?
Não tem nada para dar errado aqui, porque nós temos aqui um clima melhor do mundo, topografia melhor do mundo. Então, as qualidades de solo perfeita, que hoje era fraco, hoje já é tudo terra de cultura. Então, o que nós temos que continuar é trabalhando para fazer esses asfaltos que falta. Estou trabalhando para nós fazer, estadualizar Estado Grão também para passar para o Estado, já que os produtores estão pagando esses impostos para o Estado, para retroagir para vir para o município. O Fundeinfra, né? A contribuição ao Fundeinfra retornar para o município. Retornar para o município nesse asfalto. Então, para isso tem que estadualizar a estrada. Então, o que eu espero que Jataí continue sendo o que sempre foi. Que eu tinha isso quando eu vim do sul, que eu conheci aqui, que eu tinha certeza que ia acontecer o que aconteceu. Essa evolução, esse negócio. Só que eu não esperava de eu estar vivo ainda, de ver o que aconteceu. E eu acho que nós vamos ver muita coisa ainda melhorando mais. Porque agora com a tecnologia, todo dia mudando, e aqui nunca Jataí parece que é o município que mais anda na tecnologia, que mais investe. Você vê os produtores aí, tudo que é máquina, mais o prefeito que chega, ele vai trocando, vai passando para outro. Então, o nosso município é dos melhores municípios de equipamento agrícola de tecnologia que nós temos aqui no Centro-Oeste. Bom, Vicente, gostaria de agradecer por ter aceito o convite. Na hora que nós pensamos na lista de convidados, o seu nome veio ali dentre os primeiros, porque sei de boa parte da sua luta, da sua trajetória, e você me inspira como pessoa, como profissional, por ter sido um cara batalhador, visionário e que sempre teve esse pensamento positivo. Então, muito obrigado de coração por ter aceito o convite e vindo ao nosso programa Histórias do Campo. Fiquei muito feliz. Obrigado, Alvo, obrigado por ter lembrado de mim, e eu continuo admirando você como advogado jovem, nem você. Continua, você vai crescer mais que já está aí. Obrigado.